Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências, e estou aqui para mais uma aula. Vamos ver qual é o assunto da nossa aula. A nossa aula de número 24 tem por objeto de conhecimento programas e indicadores de saúde pública e o detalhamento doenças de veiculação por vetores. Então, vamos para a nossa aula. E na nossa aula nós vamos falar sobre doenças, né? Mas não é qualquer tipo de doença, são doenças que são transmitidas por vetores. E quais são esses vetores que nós vamos falar? Então nós temos aqui alguns desses vetores que vão ser falados na nossa aula. O mosquito, que vocês conhecem bem, que transmite várias doenças, né? Nós temos aqui o carrapato, também vai ser um dos vetores que nós vamos falar, o barbeiro, que também transmite uma doença que precisa ter cuidado, né? E nós temos também caracóis, né? Como representantes aí dos moluscos que também são transmissores, atuam como vetores de doenças. Então, vamos conhecer aí quais são essas doenças e quais são esses vetores. Então, nós temos aí que doenças transmitidas por vetores pode também ser conhecida por essa sigla, DTV, certo? Então, doenças transmitidas por vetores. E o que a gente precisa saber? O que é importante saber dessas doenças? Essas doenças transmitidas por vetores são responsáveis por mais de 17% de todas as doenças infecciosas, causando mais de 1 milhão de mortes anualmente. Ou seja, mais de 1 milhão de pessoas morrem por ano por causa dessas DTVs, né? Dessas doenças transmitidas por vetores. E nós temos vários exemplos dessas doenças, né? Como, por exemplo, a dengue. Mais de 2,5 bilhões de pessoas em mais de 100 países estão em risco de contrair dengue, né? E aí é importante a gente falar que a dengue, gente, que antes era uma doença que era apenas encontrada nos países tropicais, né? Onde o mosquito, ele se adapta ao clima, né? Do local, um clima mais quente, mais úmido. Então, isso era característico, era uma doença característica desses locais, né, nesses países de clima tropical. Mas o que é importante a gente falar para os nossos alunos é que, por conta do aumento da temperatura que existe hoje mundialmente, né, existem países que antes tinham uma média de temperatura que não era tão alta, que normalmente o mosquito ele não ia ser encontrado ali, mas por conta desse aumento da temperatura que a gente vem observando, né, ao longo dos anos, que já falamos bastante aqui para vocês sobre essas mudanças do clima, por conta desse aumento de temperatura, existem países da Europa hoje já com casos notificados de dengue. Então é importante a gente falar sobre isso, né? Porque um assunto vem puxando o outro. Então, em países onde a dengue nem se imaginava que poderia ter, hoje já foram notificados casos, certo? Então, voltando aí para a nossa cartela, nós falamos da dengue, mas a malária, por exemplo, também é uma DTV, né? E causa mais de 100 mil mortes por ano em todo o mundo. E a maioria dessas mortes ocorre em crianças menores de 5 anos. A gente sabe que a malária é uma doença que é grave, ela precisa ser tratada adequadamente, principalmente porque a malária ela ataca o fígado, e o fígado é um dos órgãos muito importantes do nosso corpo, certo? Então, ela pode levar, sim, à morte. E aí nós vimos que a maioria desses casos de óbito são em crianças pequenas, né? Outras doenças, como a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença que é transmitida pelo barbeiro.
A leishmaniose, né, que nós temos aí 2 tipos de leishmaniose importante. Nós temos uma leishmaniose que é chamada tegumentar, né, que ocorre na pele, e tem também a visceral, que já ocorre nos órgãos internos. A leishmaniose é transmitida por mosquito. Já a esquistossomose, ela já tem a ver com o caracol, certo? Então, a esquistossomose, um dos vetores, o vetor que transmite a doença, que participa aí do ciclo da doença é o caracol. Então, nós temos aí que essas outras doenças afetam centenas de milhões de pessoas no mundo, né? Muitas dessas doenças são evitáveis através de medidas de proteção informadas, né? Então, a gente sabe que tipo de medidas. Muitas dessas doenças têm vacinas, as que não têm vacina, a gente tem medidas para prevenir, né? Então, o que é importante que a gente sempre fale, né? Que o conhecimento, você saber que tipo de doença, quem é que transmite, você ter esse conhecimento vai ajudar muito na prevenção, certo? E agora a gente vai ver aí os principais vetores, né? Então, os vetores são organismos que podem transmitir doenças infecciosas entre os seres humanos ou de animais para humanos. E aqui na nossa imagem nós temos este vetor que é muito conhecido, né? O nome dele científico é Aedes aegypti, mas ele também é muito conhecido por ser o mosquito da dengue, certo? E uma das características são essas pintinhas brancas, né, que fazem com que a gente consiga identificar bem o mosquito Aedes aegypti. Mas é importante a gente saber que esse gênero Aedes, e até mesmo o Aedes aegypti, ele não transmite só a dengue, né? Ele também participa do ciclo de outras doenças. E daí vem o termo arboviroses, que vocês já devem ter ouvido. Ultimamente a gente fala bastante sobre esse termo, né? E o que são arboviroses? Arboviroses são doenças, né, transmitidas pelo mosquito que contém um vírus, né? Que é o caso da dengue. A dengue, o mosquito, ele vai levar o vírus, né? Ele vai colocar o vírus lá na corrente sanguínea no momento que ele está se alimentando do sangue. Lembrando que aqui quem faz isso é a fêmea, né? Porque é a fêmea que é hematófaga, a fêmea que se alimenta de sangue. Então, a fêmea que é responsável, o mosquito fêmea que é responsável pela transmissão das doenças. E vamos aí ver outras doenças que nós temos o mosquito como o vetor, né? Então, nós temos outras arboviroses que são bem conhecidas, né? Como a chikungunya. A chikungunya a gente já ouviu falar, né? A gente ouve bastante falar. É também uma arbovirose transmitida aí por mosquito. A dengue, né? Que acho que de todas elas, a dengue é a mais famosa. E aí a dengue, é importante a gente falar que hoje já existe vacina contra a dengue, então é importante esse conhecimento. Febre do Vale do Rift é uma doença que está relacionada com ruminantes. Se eu falo em ruminante, gente, eu estou falando de boi, eu estou falando de cabra, de bode, de búfalo. E aí esse tipo de febre ataca esses animais e também os seres humanos. E também é transmitida por meio de mosquito. A febre amarela, ela é uma doença que também é muito conhecida, né? É importante que a gente fale que a febre amarela, ela é uma doença que tem vacina também. Então, é importante ter esse conhecimento da vacina, que sempre é a melhor prevenção. Nós temos inúmeras medidas de prevenção, né? Mas sempre a vacina é uma das nossas melhores opções. E o que é importante a gente falar da febre amarela? A febre amarela, ela tem 2 ciclos. Nós temos um ciclo silvestre e um ciclo urbano. E aí o que é diferente nesses ciclos é que os mosquitos envolvidos, eles são diferentes. Então, o Aedes aegypti,
que é esse mosquito que a gente acabou de ver aí, ele vai estar envolvido com o ciclo urbano da febre amarela, certo? Já o ciclo silvestre, nós temos um mosquito de outro gênero envolvido, né? Um outro tipo de mosquito. E também é importante a gente falar do ciclo silvestre, da febre amarela, que também envolve um outro mamífero, que é o macaco, certo? Então, nós temos aí o macaco como o hospedeiro principal, que vai ser uma fonte aí, né, desses vírus para que eles sejam transmitidos. E a febre amarela também é uma doença que precisa ser tratada porque pode levar a óbito, né? Ela é chamada assim de febre amarela porque a pessoa fica com a pele amarelada, né, icterícia, como a gente fala, principalmente porque também ataca o fígado. E aí pode comprometer outros órgãos e é preciso ter cuidado. Então, a febre amarela ela precisa ser tratada porque pode se tornar muito grave, certo? Voltando lá para a nossa cartela, ainda tem uma outra arbovirose que é a zika, né? Então, nós temos aí outra arbovirose que é bastante comentada, que é a zika. E aí a zika ela está relacionada, o grande perigo do zika vírus é em gestantes, né, em mulheres grávidas, porque pode comprometer o desenvolvimento da criança na barriga e pode fazer com que a criança ela nasça com a cabeça menor, né, o que a gente chama de microcefalia, certo? Então é por isso que é muito importante que as grávidas elas tenham todo o cuidado com o uso de repelentes para evitar principalmente aí o zika vírus, certo? E nós também temos outro gênero de mosquito, né? Aí a gente já está falando do anófilis, e o anófilis na atuação transmitindo aí a malária, gente. E a malária, que é também uma doença que pode se tornar bastante perigosa. Nós vimos aí informações anteriores que nós temos muito óbitos em crianças menores de 5 anos, né? E a malária, gente, o mosquito anófilis, ele também, ele leva até a pessoa um parasita, né? Um protozoário que a gente chama do gênero Plasmodium, né? Então, diferente ali da dengue e dessas doenças que a gente falou anteriormente, que nós temos vírus envolvidos, na malária é um protozoário, né, que é do gênero Plasmodium, e também ataca o fígado, né, e é por isso que a malária ela precisa ser tratada, porque ela pode se tornar algo muito grave, certo? Então nós vimos aí a atuação de mosquitos como vetores, mas nós temos outros vetores, né? Nós temos aí, ó, por exemplo, o Culex ainda é mosquito, né? Ainda é mosquito e ele é responsável aí pela transmissão de 3 doenças: a encefalite japonesa, a filariose linfática e a febre do Nilo ocidental, né? É importante a gente focar nessas doenças aqui que o Culex transmite. A filariose. A filariose, gente, ela também é chamada de elefantíase. E aqui também nós temos um parasita que a gente chama de nematódio ou nemateuminto, né? É um verme. A filariose, ela é chamada de elefantíase porque o que acontece? Ela ataca, ela acomete essa doença, compromete os vasos linfáticos do nosso corpo. Então, dentro do nosso corpo, nós temos vasos sanguíneos que levam o sangue e nós temos outro tipo de vasos que são os vasos linfáticos. Esse verme, que é a Wuchereria bancroft, que é esse verme causador dessa doença, ele vai para esses vasos linfáticos e faz com que esse líquido se extravase, né? Saia dos vasos. E aí faz com que a pessoa fique com aquela perna muito grande, que lembra a pata de um elefante. E é por isso que essa doença também é chamada de elefantíase, certo? E o transmissor e o vetor transmissor dessa doença é o mosquito Culex, certo? Então nós vimos aí que a filariose
ou elefantíase, ela é transmitida aí pelo Culex. Voltando lá na nossa cartela, nós também temos o mosquito palha, ou berigui, que é um tipo de flebotomíneos, que eles são transmissores aí da leishmaniose e da febre de flebotomínio. E o que é importante a gente falar da leishmaniose? O que é importante a gente falar da leishmaniose? Que nós temos 2 tipos de leishmaniose, né? Que é a tegumentar. Essa tegumentar, ela pode causar feridas na pele e por conta dessas feridas, que são feridas que podem alcançar a mucosa, podem alcançar a região do lábio, né? E aí essa ferida, quando ela fica bem aparente, elas são conhecidas também como ferida brava, né? Vocês já devem ter ouvido falar. E esse tipo de leishmaniose é a tegumentar, né? Também é causada por um protozoário. Já a leishmaniose visceral, ela ataca, comete as vísceras, né? Que são os órgãos internos, principalmente o baço, né? E aí, ela por ter esse ataque interno, ela também é bastante perigosa. Esse tipo de leishmaniose também é bastante perigoso. E a leishmaniose, como a gente viu, é também transmitida por um mosquito, né? Que é o mosquito palha, e também ele é chamado de berigui, dependendo da região onde ele está, certo? Então, aí nós vimos, né, vários vetores, mosquitos, várias doenças que esses mosquitos transmitem. Vamos continuar aí com os nossos vetores. Agora, na próxima cartela, nós temos aí os carrapatos, né? E carrapato, gente, pode causar sérios problemas, como, por exemplo, febre hemorrágica da Crimeia-Congo, doença de Lyme, febre recorrente, que também pode ser chamada de borreliose, a febre escaronodular, encefalite transmitida por carrapato, então são inúmeras doenças, e a tularemia. Essa tularemia, gente, é uma doença que é uma bactéria que causa essa doença. Então, o carrapato, ele é responsável por transmitir essa bactéria. E essa tularemia, ela também pode ser chamada de febre do coelho, tá? Então, são aí várias as doenças causadas por causada por bactéria, tularemia, mas aí nós temos várias doenças transmitidas pelo carrapato, certo? Falamos aí do carrapato e vamos continuar vendo outros vetores, né? E agora nós temos aí a imagem dessa mosca, né? Que é a mosca tsetse, responsável aí pela doença do sono, que também pode ser chamado de trypanossomiase africana. Nós temos aí também os triatomíneos, né? E os triatomíneos, gente, são representados pelos barbeiros. E o barbeiro, ele é o vetor transmissor da doença de Chagas. A doença de Chagas, que também pode ser chamado de trypanossomiase americana. E o que é importante a gente saber da doença de Chagas? A doença de Chagas, ela é uma doença que era muito de uma região do Brasil, hoje já está mais espalhado, né? Então, a doença de Chagas, ela era de uma região na parte central do país, porque o tipo de barbeiro que tinha o Trypanosoma cruzi, que é o responsável pela doença, ele existia naquele local, né? E aí, quando as pessoas estavam dormindo, o barbeiro vinha, a pessoa coçava o rosto e na coçada abria um espaço, um orifício, uma ferida, e o Trypanosoma cruzi entrava e uma vez na corrente sanguínea a pessoa está com a doença de Chagas, né? E aí o grande problema da doença de Chagas qual é? Que afeta o coração e faz com que o coração aumente de tamanho. Então as pessoas acabam por ter problemas cardíacos por conta do aumento do tamanho do coração. Na nossa região, nós tivemos casos de doença de Chagas relacionados com o açaí.
no momento em que estavam tirando o açaí para fazer, né, para fazer a polpa, o suco, eles não eram muito bem higienizados e acabavam aí indo vetores, né? E aí esses vetores estavam com Trypanosoma cruzi e dessa maneira nós tivemos transmissão de doença de Chagas na nossa região. É por isso que qualquer coisa que a gente for consumir precisa ser muito bem higienizada, certo? Além dos barbeiros, além da mosca, nós também temos pulgas, como a gente pode observar aí na nossa próxima cartela, né? Então, pulgas, nós temos aí peste transmitida por pulgas de ratos para seres humanos, então aquelas pestes, né? Aquelas pandemias vividas séculos atrás, que mataram milhões de gente na Europa, muitas pessoas mesmo na Europa, peste bubônica, né? Nós temos aí a atuação de pulgas como os vetores, né? E outra doença é essa rictiociose, que também temos a participação de pulgas. E para fechar aí os vetores, nós temos os caracóis aquáticos, né? O caracol, que é um vetor que participa da esquistossomose. Essa doença, a esquistossomose, ela é uma doença que também é chamada de barriga d'água. De barriga d'água porque a pessoa, né, a pessoa doente, ela fica com aquele aumento muito grande da barriga como consequência aí dos sintomas dessa doença. E nós temos no ciclo da esquistossomose, a presença do caracol. O caracol que vai ser responsável aí por transmitir, né, o parasita, né, que é um verme também, certo? Então, esses são os principais vetores aí das doenças, né? Nós vimos que nós temos alguns vetores, como o mosquito, que pode transmitir diversas doenças, o carrapato também, que pode transmitir diversas doenças, e é importante que a gente tenha conhecimento, né, de tudo isso para que a gente saiba a maneira de se prevenir, certo? E eu trouxe aqui para vocês uma informação bem legal sobre a diferença dos mosquitos. Aí, ó, o mosquito da dengue e o carapanã, que é muito conhecido por nós, né? A gente sabe qual é a diferença? O que é importante a gente saber? Ó? O carapanã, ele é um mosquito que ele é bem menor que o da dengue, né? Então, nós temos aí o carapanã sendo menor que o da dengue. O horário de alimentação, o carapanã, ele tem hábitos noturnos, o que quer dizer que ele vai querer sugar o sangue, né? Ele vai vir a partir das 18 horas, né? Que é aquele horário que a gente já precisa colocar o mosquiteiro, usar repelente. Já o da dengue tem hábitos diurnos, entre 9 horas da manhã e 1 hora da tarde, né? Então é importante, ó, ficar atento ao horário do almoço para ter cuidado com o mosquito da dengue. Outras diferenças marcantes: o carapanã, barulho e velocidade do voo. O carapanã ele é mais lento e muito barulhento. Marca da picada: o carapanã deixa sua marca na pele irritada, fica aquela coceira e aquela vermelhidão, né? São características aí do carapanã. Já o mosquito da dengue, barulho e velocidade do voo, ele é ágil, mas ele é silencioso, certo? Então, o mosquito da dengue é silencioso. A marca da picada, o mosquito da dengue pica, suga o sangue e vai embora sem deixar rastros. Quanto à cor, o carapanã tem um tom monocromático marrom, já o mosquito da dengue é aquele bem conhecido com o corpo preto com listras brancas, certo? E quais são os motivos para o aumento no número de casos, né? Então, nós temos aí que a globalização das viagens e do comércio, a urbanização não planejada, os desafios ambientais como alterações climáticas estão tendo impacto significativo sobre a transmissão
das doenças nos últimos anos, né? Algumas doenças estão surgindo nos países onde eram desconhecidos, como eu falei para vocês, no caso da Europa. E o que fazer para mudar? Né? Então, as diretrizes gerais para a prevenção dessas doenças transmissíveis por vetores ou DTVs são declaradas pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. O que a gente deve fazer? Mudança de comportamento é um elemento crucial na redução da carga de doenças transmitidas por vetores, certo? E também é importante, é preciso conhecer as doenças transmitidas por vetores na região para poder agir educando e alertando a população sobre sua existência e aplicando medidas adequadas para combatê-las, certo? Então, aí são as medidas que devem ser tomadas. A principal delas, gente, é ter conhecimento, né? É saber qual é a doença, é saber qual é o vetor, para que a gente saiba como lidar, saiba como tratar e saiba principalmente como prevenir. E aqui nós temos 10 passos para proteger sua família contra o mosquito da dengue, né? Que nós temos esse quadro de 10 passos com a família, 10 passos para proteger sua família contra um mosquito. Quais são eles? Tampe caixa d'água, ralos e pias, higienize bebedouros de animais de estimação, é importante sempre deixar esses bebedouros limpos, descarte pneus velhos junto ao serviço de limpeza urbana, retire água acumulada da bandeja externa da geladeira e bebedouros, limpe calhas e lajes de calhas, coloque areia nos cacos de vidro de muros para que não acumule água, coloque areia nos vasos de plantas, amarre bem os sacos de lixo e não descarte resíduos sólidos em terrenos abandonados. Faça uma inspeção em casa pelo menos uma vez por semana para encontrar possíveis focos de larvas do mosquito. Sempre que possível, faça uso de repelentes e instale telas, especialmente nas regiões com maior registro de casos, e receba bem os agentes comunitários de saúde e de controle de endemias, porque eles vão dar a direção correta, certo? E aí nós temos mais informações que, em geral, as medidas visam combater a proliferação, o contato e a viabilidade do próprio vetor, sejam eles mosquitos hematófagos, como Aedes, Anopheles e Culex, piolhos, pulgas, carrapatos, triatomíneos, moscas T7C, flebotomídeos, entre outros, né? E esse combate, ele é realizado em diferentes áreas, né? Então, nos animais, é importante utilizar antiparasitários externos que nos permitam controlar não apenas pulgas, piolhos e carrapatos, mas também produtos com efeitos repelentes e inseticidas que atuem sobre os mosquitos. Então, é sempre importante a gente sempre cuidar do nosso animal para que ele não seja acometido e nem transmissor. Em pessoas, nós temos aí, por meio de usos repelentes, redes, roupas de proteção, vacinação em caso de viagem a áreas endêmicas. E no meio ambiente, promovendo saneamento básico, a eliminação da água estagnada e a manutenção de pastos curtos, certo? Além disso, a matéria orgânica como folhas secas, matéria fecal de animais e outros resíduos em quintais e jardins deve ser removida e os depósitos de lixo devem ser limpos. Então, essas são medidas importantes aí que a gente precisa realizar. Vocês já devem ter falado na febre do Oropoche. Esse ano, essa febre do Oropoche, ela foi bastante comentada, né? Principalmente na nossa região, porque é uma doença causada por um arbovírus, né? E esse arbovírus aí, por ser arbovírus, é um vírus que é transmitido pelo mosquito, né? E aí nós tivemos muitos casos notificados que era uma doença que antes não era conhecida e agora a gente já tem essa doença
como uma das arboviroses que acomete nossa região. E como medida de prevenção, por ser uma arbovirose, evitar áreas onde há mosquitos, se possível, utilizar roupas que cubram a maior parte do corpo e principalmente o uso de repelente ajuda bastante. Essa foi a nossa aula.